meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, principalmente porque a gente hoje está iniciando mais uma aula de ciência. Vocês não têm noção, eu sempre fico muito ansiosa para esse dia chegar logo. Principalmente porque eu adoro estar aqui falando sobre esse conteúdo, que para mim é um dos conteúdos mais legais de ciências, que é a Via Láctea. A gente conhece sobre a nossa galáxia, a gente viaja realmente no universo, não é verdade? Então, a gente fica ligadinho. Deixa eu explicar o que a gente vai estar fazendo hoje. A gente vai estar fazendo a correção das nossas atividades que foi na semana passada, que é o dialogando com o texto e fazendo também a correção da nossa lição de casa. Então, calma aí, corrija essas atividades, porque ela vai ser importante para futuramente você estudar para futuras atividades que vai aí para sua casa. Então, não perde nenhum momento, fica ligadinho e vem comigo que a gente vai começar agora. Gente, a primeira atividade que a gente vai estar corrigindo é a atividade que começa lá na página 27 e termina na página 29, ok? E a primeira questão, ela diz o seguinte: complete os espaços com o nome dos astros. A gente tem aqui o nosso sistema solar. E a gente viu na semana passada que esse sistema solar ele é formado por uma grande estrela. Essa estrela ela tem como principal função estar iluminando, ou seja, passando energia, passando luz para os demais planetas e desse modo permitir que ocorra vida ou não nesses lugares. Por exemplo, o planeta Terra ele é o terceiro planeta do sistema solar. Ele fica numa distância consideravelmente boa para que se tenha a vida no nosso planeta. Diferente, por exemplo, do que se tem lá em Netuno e Urano, que já fica bem distante. E por conta disso, por conta dessa distância do Sol, é que eles não conseguem, ser habitados, porque as temperaturas lá são muito baixas, acabando assim com que não haja um estabelecimento de uma temperatura que seja boa para a nossa sobrevivência. Então vamos lá. No sistema solar, a nossa predileta, belíssima estrela que faz essa iluminação é o nosso amigo Sol. O Sol é a estrela responsável, como já disse para vocês, por estar garantindo a temperatura da nossa Terra e estar principalmente garantindo que o nosso planeta ele tenha condições necessárias para estar abrigando e tendo vida. Logo em seguida da Terra, a gente tem o primeiro planeta do sistema solar. E esse planeta você já deve saber qual é, né? É o nosso amigo Mercúrio. Mercúrio é o primeiro planeta do sistema solar e tem temperaturas elevadíssimas. Mas vale ressaltar que não é o planeta mais quente, tá bom? Temos planetas do sistema solar que são muito mais quentes do que Mercúrio e mesmo estando um pouco mais distante do Sol. Logo em seguida de Mercúrio, a gente tem a nossa querida e belíssima conhecida estrela d'alva, ou para os astrônomos aí que já sabem o nome dela direitinho, nossa amiga Vênus. Vênus é o primeiro planeta que aparece no céu, sempre ao entardecer e sempre ao amanhecer, e ela aparece com grande brilho, por isso que por muitos anos ela foi confundida com uma estrela, sendo nomeada pelos primeiros astrônomos de estrela d'alva. Logo em seguida, a gente tem o nosso belíssimo planeta Terra, que é onde a gente vive, o que a gente habita. E esse planeta, ele é um planeta onde a sua distância no sistema solar, a sua posição no sistema solar, garantiu que ele tivesse as características necessárias para ter vida aqui. Como, por exemplo, água líquida, como, por exemplo, uma temperatura agradável, que não é nem muito quente, nem muito frio, o que permitiu, por exemplo, que aqui proliferasse uma grande diversidade de espécies, tanto vegetais como animais. Ou seja, é espetacular o que aconteceu aqui dessa sorte do planeta Terra ter essa posição no sistema solar. Em seguida do sistema solar, a gente tem um amigo, digamos até a gente pode chamar de irmão da Terra, que é o planeta Marte. Marte é o planeta que as pessoas dizem, os astrônomos, eles dizem que é muito parecido com a Terra. O que difere da Terra é que Marte não tem oceanos líquidos. Os astrônomos até acreditam que Marte tem sim um oceano, só que esse oceano estaria congelado. Marte tem essa cor avermelhada porque no seu solo tem bastante ferro, e o que acaba refletindo, quando o céu de Marte, acaba refletindo sempre essa cor avermelhada do solo. Logo em seguida a Marte, a gente tem o maior de todos os planetas, é como se fosse o bambambam do sistema solar, que é Júpiter. Júpiter ele é um planeta muito grande e ele já vem é um dos planetas que tem a apresentação da maior quantidade de luas, e essas luas eles giram em órbitas desse planeta, sendo que algumas das luas são maiores inclusive do que até mesmo o nosso planeta Terra. Então veja só, Júpiter é como se fosse o grande mundo dentro do próprio mundo, dentro do sistema solar.
Seguido de Júpiter, a gente tem o nosso planeta Saturno. Saturno ele vai ser o primeiro planeta que apresenta anéis. E por apresentar anéis é que é um dos planetas considerados mais espetaculares, que já chamou a atenção de vários poetas, vários músicos, para estar compondo letras, né, que se referem a esse planeta tão magnífico e tão curiosamente espetacular. Seguido de Saturno, a gente já vai ter os dois últimos planetas, onde já são planetas extremamente frios e são planetas gasosos, ou seja, são planetas onde a gente é como se fosse formado simplesmente totalmente de gases. Nesses planetas a gente não vai ter a presença de rochas e ocorre grandes tempestades, uma vez que eles estão bastante longe do Sol e há uma grande quantidade de gases presente, ou seja, uma grande quantidade de ar presente nesses lugares, que é Urano e o nosso belíssimo planeta Netuno, tá certo? São os dois últimos planetas aí do Sistema Solar e eles apresentam características como uma grande distância do Sol e por ser planetas gasosos, ou seja, planetas formados basicamente de gases, tá ok? Todo mundo corrigiu, se você estiver errado, não precisa se preocupar, não precisa ficar triste, que você pode dar simplesmente uma pausa e tá corrigindo agora com a gente aqui. A nossa segunda questão, ela traz a seguinte situação. A vida no planeta Terra ela seria possível sem a luz e o calor do Sol? Vocês acham que seria possível a gente ter vida aqui no nosso planeta Terra sem a luz e o calor do nosso amigo Sol? Gente, na realidade não seria. Porque o Sol, como eu já disse para vocês bem no início, ele garante a temperatura adequada para o nosso planeta. E sem ele, seríamos uma bola gelada. E sem água também no estado líquido, porque vale lembrar que antes, né, o nosso planeta Terra, assim como acontecia em Marte, ele não tinha uma grande disponibilidade de oceanos no estado líquido. Foi essa distância do Sol que permitiu que esses oceanos que estavam no estado sólido fossem derretendo, dando lugar a esses grandes lagos, né, esses grandes oceanos nesse estado líquido, permitindo assim que a gente tenha água em abundância aqui no nosso planeta. Mas lembrando que água e abundância não significa que a gente pode gastar em excesso, pois a água que temos aqui no estado líquido, que está à nossa disposição para beber, é cerca apenas de 1,00,1%. Muito pouco, então cuida da sua água, tá? Entende que o Sol ele teve grande participação na transformação dessa água no estado líquido, mas que você precisa preservá-la. Então, caso alguém te pergunte no futuro se seria possível a gente viver no planeta sem Sol, diga que não, porque é o Sol que garante as temperaturas adequadas para que a gente viva aqui e ele evita que o nosso planeta ele vire uma grande bola gelada, né? Como se fosse uma grande bola de sorvete que você tira do congelador, não tem como viver dentro, né? Vamos continuar, gente. A nossa terceira questão, ela diz o seguinte: por que durante o dia não conseguimos enxergar o brilho de outras estrelas? Apenas conseguimos ver o brilho da estrela Sol? Olha só, eu disse para vocês alguns dias atrás que quando é dia a gente tem a impressão que as demais estrelas elas estão dormindo, né? Porque a gente não consegue visualizar ela no céu. E por que isso acontece, professor? É porque elas desaparecem? É porque elas realmente deixam de brilhar durante o dia? Não. Como já havia comentado com vocês, no período do dia, as mesmas estrelas que a gente vê no período da noite, elas continuam lá. O que acontece é que o Sol, ele ilumina, ou seja, ele tem raios solares muito mais fortes do que essas demais estrelas que fazem parte do nosso sistema solar. E em virtude disso, é que quando é dia, em um determinado local do planeta, a gente não consegue ver o brilho das demais estrelas, porque é como se o Sol ofuscasse o brilho delas. E aí, desse modo, quando o Sol se põe, né, sempre ao entardecer, a gente volta novamente a ver o brilho das estrelas, porque aí, desse modo, o Sol não irá mais ofuscar esse brilho delas. De modo geral, como já disse até para vocês aqui na resposta, nos comentários, a gente não consegue ver o brilho dessas estrelas devido ao fato que a luz do Sol é muito forte e acaba ofuscando o brilho dessas estrelas, tá certo? Então não pensa que as coitadinhas das estrelas param de brilhar durante o dia porque elas são preguiçosas, porque não é bem isso, elas, pelo contrário, tadinhas, elas passam a manhã inteira brilhando e ninguém vê, porque o grande rei Sol, né, tá lá ofuscando o brilho delas. Gente, então, já que a gente está falando de estrela, a quarta questão ela já vem puxando um gancho novamente para esse assunto, no qual ele pergunta qual a diferença entre os planetas e as estrelas. É válido ressaltar que em basicamente todos os planetas do Sistema Solar é possível ver as estrelas, porque elas estão em torno, né, estão em órbita junto
com esses planetas. E qual a principal diferença? A principal diferença é que, na realidade, o planeta ele é um corpo celeste que gira em torno de uma estrela. E no caso, né, essa estrela em que os planetas giram em torno seria o Sol. Mas além do Sol, a gente vai ter outras estrelas que têm uma gravidade menor do que ele, que também faz esse giro junto com os demais planetas. E uma outra diferença é o quê? As estrelas, assim como o Sol, elas têm brilho próprio. Os planetas não. Os planetas eles só conseguem brilhar por conta dessa luz que eles recebem do próprio Sol, que é uma grande estrela. Diferente dos planetas, as estrelas elas são bola de gases incandescentes. Ou seja, o que é que significa isso? São bolas de gases que têm a capacidade de emitir luz. Por isso que a gente consegue ver o Sol brilhar, por isso que a gente consegue ver as demais estrelas que compõem o nosso céu, né, basicamente, principalmente no período noturno, brilhar também. Enquanto que os planetas não. Professora, mentira. Mas eu lembro que você falou que tinha um planeta chamado Vênus, que Vênus ele é chamado de estrela d'alva. Sim, gente, Vênus foi chamado muito tempo por estrela d'alva, mas já foi concluído que Vênus não é uma estrela, ele é um planeta. O que fazia com que as pessoas confundissem Vênus com uma estrela era o seu brilho. E esse brilho que Vênus tinha era em decorrência, ou seja, era por conta da luz que ele recebia na sua superfície. E por Vênus ter uma coloração amarelada, essa luz acabava refletindo um brilho. E esse brilho muitas vezes era visualizado aqui do nosso planeta Terra, por Vênus ser um planeta próximo da gente, era visualizado como se fosse o brilho de uma estrela. Aí por isso que esse planeta, por muito tempo, ele foi confundido por uma estrela e denominado de estrela d'alva, ok? A nossa quinta questão, ele pede para assinalar as frases corretas. Vejamos só. Ele fala, né, das nossas duas alternativas. Ele fala assim: o calor do Sol aquece a superfície da Terra. O calor do Sol aquece a superfície da Terra, está certo, né? A gente acabou de ver, inclusive, anteriormente, que se não fosse esse Sol, a gente não teria o nosso planeta aquecido. E se não tivéssemos esse aquecimento, provavelmente a gente não teria como ter vida aqui. Então, essa primeira opção está correta. Eu já vou deixar logo de cara aqui as duas que estão corretas para a gente entender as que não estão certas, tá bom? A última letra, que seria, por exemplo, a letra D, diz que os seres humanos precisam da luz solar para manter os seus ossos fortes. Isso é verdade. Inclusive, eu falei para vocês na semana passada, quando a gente estava falando das funções do Sol, que o Sol ele é responsável pela produção de uma vitamina, conhecida como vitamina D. E quando as crianças elas não têm, né, acesso ao Sol, ou não tomam o Sol, principalmente na infância, nos horários corretos, que é entre 6 e 10 da manhã, ou então depois das 16 horas, elas crescem com os ossos frágeis e podem até desenvolver uma doença conhecida como raquitismo. Ou seja, o Sol, né, a luz solar, ela ajuda assim a manter os ossos das crianças fortes. E por que essas duas questões elas estariam erradas, professora? Primeiro, porque essa diz que a energia solar não é fundamental para a vida no planeta Terra, que a gente já sabe que é totalmente errado. Ela é sim fundamental para a vida no planeta Terra, principalmente porque a energia do Sol garante que a gente tenha, né, uma temperatura adequada para a gente sobreviver, e também porque a energia do Sol ela acaba, de certo modo, favorecendo o processo de fotossíntese, onde as plantas elas vão conseguir crescer somente a partir desse processo. Então aqui está errada, tá bom? Deixa eu marcar como errada. Essa terceira está dizendo que o ciclo da água não é afetado pela ausência do Sol. Gente, está totalmente errado. Basta vocês pensarem que quando chove na casa de vocês à noite, se no dia seguinte a gente tiver bastante sol, você vai perceber que logo no final da tarde, aquela poça de água que estava aí na frente da sua casa, ela já sumiu. E isso foi em decorrência de quê? Em decorrência do processo de evaporação. Então, o que acontece? O Sol, a ausência dele, faria com que a água ela não circulasse na natureza. E desse modo, o ciclo da água ele seria afetado. E seria afetado de uma forma negativa. Certo, gente? Deixa eu passar. Opa! Acabamos a nossa primeira atividade. Agora a gente vai para a correção da atividade número 2, que é lá da página 57 e da página 58. Essa atividade é um pouquinho mais rápida, mas também é bem legal da gente estar batendo de novo na mesma tecla. A nossa primeira questão, como vocês já podem ver aí, né,
já pergunta assim: descreva o que você entendeu sobre o surgimento do universo. A gente bateu várias vezes nessa questão e vimos que tem várias teorias que baseiam o surgimento do universo, mas que a teoria mais aceita nos dias atuais é que o nosso universo ele teria surgido a partir de uma grande explosão. E essa grande explosão ela ficou conhecida como Big Bang, que a partir desse Big Bang teria surgido os planetas e as demais estrelas, né? E dado, né, a partir de então, surgimento da vida, né, no planeta Terra, que é o nosso planeta. Lembrando que, além dessa teoria, a gente tem uma teoria que acredita-se, conhecida como criacionismo, que acredita que o planeta, na realidade, ele foi criado durante 7 dias por uma entidade divina, que seria Deus, e esse planeta ele já teria surgido da forma como ele é nos dias atuais. Qual você vai aceitar? Não sei. O importante é que você tenha conhecimento das duas teorias para que você, desse modo, saia aqui da nossa aula de ciência sabendo tudo sobre as possíveis teorias que baseiam o surgimento do universo. Olha só, como é que você já sabe, a segunda questão ela já vem perguntando assim, muito semelhante ao que a gente acabou de ver. Como ficou conhecido o aparecimento do universo? A gente acabou de ver que o aparecimento do universo, segundo a ciência, ficou conhecida através de uma grande explosão que recebeu o nome de Big Bang. Como que poderia ter ocorrido esse Big Bang? Foi uma forte explosão. A partir dessa forte explosão, a gente teve a origem do universo. A partir da origem do universo, a gente teve a origem, por exemplo, das galáxias, das diversas galáxias, porque vale ressaltar, o nosso planeta, a nossa galáxia Via Láctea, ela não é a única galáxia que temos no nosso planeta Terra. A gente tem outras demais galáxias que fazem parte do nosso universo de forma geral, com várias outras estrelas semelhantes ao Sol, vários outros planetas semelhantes ao nosso, é uma infinidade. Inclusive, eu já até falei aqui para vocês em uma outra aula, que o universo é como se fosse um jogo de espelhos, porque a gente tem planetas muito parecidos com os que já são conhecidos. Temos galáxias muito parecidas, inclusive, com a nossa, e aí, assim, é infinito. A gente não sabe ao certo até onde vai a infinitude do universo. Mas que o seu aparecimento ele ficou conhecido no evento chamado de Big Bang, ou então, para os mais íntimos, a grande explosão. A nossa terceira questão, ele vem perguntando qual é o nome da nossa galáxia, né? Que a gente até viu na semana passada que a nossa belíssima galáxia, ela ficou conhecida, né, como Via Láctea. E esse nome ele se dá principalmente devido ao fato que a nossa galáxia ela é formada principalmente de um conjunto de estrelas de cor esbranquiçada. E por ter essa cor esbranquiçada, quando os primeiros astrônomos fizeram essa observação, eles falaram que esse agrupamento de estrelas esbranquiçadas lembrava o derramamento de um leite. Por isso que eles denominaram a galáxia como Via Láctea, uma vez que láctea lembra muito leite. Então você já sabe, a nossa galáxia ela tem esse nome devido a esse conjunto de estrelas esbranquiçadas que aparece, né, no espiral da nossa galáxia, ok? A nossa quarta questão, eu sei sim, que vocês amam esse tipo de questão e eu também, né? Porque eu acho super interessante estar caçando as palavras. É um caça-palavras. Onde nesse caça-palavra ela pede para você encontrar o nome dos 8 planetas do Sistema Solar e o nome da estrela que nos ilumina. Vamos lá fazer essa atividade, já que ela é tão legal da gente ser feita? Ó, vamos lá. Ah, acabei de encontrar um. Vênus. Olha só, Vênus lá em cima, né? Lembrando que Vênus ele é conhecido como estrela d'alva e ele ocupa a segunda posição dentro do nosso sistema solar, logo depois do nosso amigo Sol. Temos também Saturno, logo na terceira linha, abaixo de Vênus, né? E Saturno, como você já deve saber, já deve lembrar, né? Ele é um dos planetas onde a gente vai ter a presença daqueles anéis belíssimos, onde chamam muita atenção dos pesquisadores e até mesmo dos astrônomos. Logo em seguida, pertinho de Saturno, a gente vai ter o nosso amigo Urano. Veja só que Urano está de cabeça para baixo. Eu acredito que muitos de vocês devem ter batido na tecla. Meu Deus, onde está Urano? Onde está Urano? Urano está aqui. Mas precisava que vocês tivessem bastante atenção. E olha só que a gente acabou de encontrar aqui também Plutão. Gente, vale lembrar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Plutão, nos dias atuais, ele não é mais considerado um planeta do Sistema Solar. Plutão, no ano de 2009, ele foi rebaixado para planeta anão, devido ao fato que o Plutão ele era um planeta que passou a não ter características que a União de Astronomia ela precisava que o planeta deveria ter
para ser considerado um planeta. Dentro dessas características era a questão do tamanho, né? Plutão, ele é um planeta muito pequeno. Uma outra coisa que essa confederação de astronomia ela considerava para ser considerada um planeta é que esse corpo celeste não tivesse nada interrompendo a sua órbita. E Plutão, ele tinha o quê? Tinha muitos pedaços de outros corpos celestes em torno da sua órbita, o que dificultava o seu processo de orbitação em torno do Sol. Isso se dá principalmente porque Plutão, na realidade, ele faz parte de um cinturão, que a gente vai estar falando melhor na nossa próxima aula. E desse modo, interrompia o seu processo de orbitação. E aí, por conta disso, ele foi rebaixado para um planeta anão. Então, veja só, a gente apareceu aqui Júpiter todo separadinho, né? Mas não deixou de ser lindinho. Por isso que é interessante que nesse tipo de questão você preste bastante atenção para treinar o seu olho. Logo em seguida, a gente tem aí nosso amigo Marte, aí, que eu disse para vocês que é um grande parente do nosso planeta Terra, né? Com a ausência apenas dos oceanos, porque os oceanos aqui no nosso planeta Terra são oceanos no estado líquido, e lá em Marte a gente só tem oceano no estado sólido. Seguida aqui de Mercúrio, que é o primeiro planeta do Sistema Solar, um grande amigo, né, como se fosse o irmãozão do Sol. Mas lembrando que mesmo ele sendo bastante próximo ao Sol, não é o planeta mais quente do Sistema Solar. A gente tem aqui agora a estrela Sol, que a gente já falou tanto dela, e é a estrela que nos ilumina. E para finalizar, a gente tem Netuno, que é também um dos últimos planetas do Sistema Solar. Lembrando que Netuno e Urano são planetas gasosos, ou seja, eles são compostos basicamente de gases. E por conta disso, nesses planetas existe uma grande tempestade de gases ocorrendo a todo momento. E aqui a quinta questão é muito parecida com a questão que a gente já fez lá na nossa primeira atividade, onde pede para você observar a ilustração e logo em seguida dar o nome aos outros planetas de acordo com as suas respectivas posições. Como eu já sei que vocês já estão treinados, a gente vai fazer essa questão só do olho, tá bom? Quem que seria? O primeiro planeta que faz parte do nosso sistema solar seria o nosso amigo Mercúrio, como vocês estão vendo aqui, né? Mercúrio, a gente já bateu nessa tecla, ele é o primeiro planetinha que faz parte do nosso sistema solar. E ele é um planeta que, como eu disse para vocês, ele não é o mais quente, apesar da sua distância do Sol ser logo o primeiro. Logo em seguida, a gente tem o nosso amigo Vênus, que Vênus é conhecido, inclusive, como estrela d'alva. Seguido de Vênus, temos Terra ocupando a terceira posição. Logo depois de Terra, a gente tem Marte, que é um grande irmão, né? Digamos, não vou dizer gêmeos, quase gêmeos da Terra, com exceção, inclusive, da questão da água no estado líquido. Seguido de Marte, a gente tem Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. É até legal essa questão, porque a gente faz uma revisão de tudo que a gente viu anteriormente. Seguida de Júpiter, a gente tem Saturno, que é o planeta dos anéis, né? E esses anéis, eles ficam em órbita, ou seja, circulando em torno desse planeta. E logo para finalizar, a gente tem Urano e Netuno, que são os dois últimos planetas do Sistema Solar. E também são planetas bastante frios e que existe uma grande quantidade de tempestades ocorrentes. Devido principalmente a essas tempestades, ao que, professora? Devido principalmente ao fato que nesses planetas ele é formado basicamente de gases, tá ok? Gente, nossa aula de hoje ela chega ao fim. Na próxima semana a gente continua com o nosso conteúdo sobre astronomia. A gente vai deixar a atividade lá no site do CESP Objetivo, faça tudo direitinho. Eu espero que vocês fiquem bem. Caso surja alguma dúvida, eu amo muito ler os comentários de vocês que ficam aqui na barra de baixo aqui no meu vídeo. Então não deixa de escrever para mim, não deixa de deixar o seu comentário, deixar o seu gostei ou não gostei, não sei, né? Espero que tenham gostado. O importante é que vocês estejam bem, que permaneçam em casa para que esse momento ele passe logo e a gente volte à nossa vida normal, tá ok? Mil beijos para vocês!